Olá. E o despertar da consciência e o seu diálogo sobre o seu Dharma, descobrindo o seu Dharma, ou simplesmente exercendo o seu Dharma no seu dia a dia, procurando o entendimento dos Vedas. Os Vedas nos trazem o conhecimento de Deus, o conhecimento de Krishna, o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. E quando a gente começa a estudar as escrituras védicas, escrituras Vedanta, que leva ao conhecimento de Deus, o objetivo do Vedanta, dos Vedas, que nasceu por um acaso na Índia, ou pelo plano do próprio Deus na Índia, né? E Krishna, ele não é indiano, Krishna é Deus. Krishna, ele não tem um país específico, ele é dono de todos os países, especificamente falando. Então, quando a gente começa a estudar os Vedas, a gente começa a entender quais são os caminhos que temos que seguir para que a gente possa ter uma relação com Deus recíproca, limpa, iluminada, purificada, e que a gente possa entender quem somos nós e quem é Deus. Então, para isso é que existe as escrituras, para que a gente entenda cada dia mais e melhor. Existe uma escritura chamada de Karma Kanda dos Vedas, que é uma escritura que propõe uma vida de gozo dos sentidos regulada. Será que isso é algo que nós podemos obter ainda nessa vida, nessa existência, uma vida de gozo dos sentidos regulada? Porque nós não temos uma vida de gozo dos sentidos regulada, e sim desregulada. Então, compreendendo esses textos, nós vamos aprofundando a nossa consciência e vamos buscando promover a nós mesmos, um propósito, buscando um propósito maior e de uma realização espiritual que vá transcender apenas essa luxúria. Hoje o verso da Bhagavad Gita, que estamos na plataforma falando sobre o se sentindo perdido, o próprio Krishna diz no capítulo 15, Karma Yoga, 5, Karma Yoga, né? Que no verso, né, que foi lido hoje na sessão da Bhagavad Gita, que a gente precisa aniquilar da nossa vida a luxúria, tirar ela da vida da gente, porque ela atrapalha o autoconhecimento e a autorrealização. Essa autorrealização é a realização de quem eu sou uma alma, e o meu alma, quanto mais eu conheço quem me criou, eu conheço Deus, eu conheço meu Pai, e as escrituras, elas servem como nossas mães nesse processo, ou seja, as mães, elas vão nos ensinar quem é o nosso pai. Pergunta a sua mãe, quem é meu pai, mamãe? Ela vai dizer, seu pai é fulano, fulano, fulano. É o mesmo papel das escrituras sagradas. Os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos, para ilustrar como é possível alcançar esta autorrealização espiritual, mesmo quando estamos engajados plenamente nessas atividades deste mundo material. A suprema personalidade de Deus na filosofia védica, Vedanta, Krishna, o todo atrativo e todo atraente Sol, menciona o exemplo de vários passatempos descritos na ciência sagrada da autorrealização, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, e aqui ele fala e dá um exemplo de um rei, né, que viveu na antiga Índia, e esse rei, ele era famoso por sua sabedoria, pelo seu desapego e sua realização espiritual. Então, 3 características importantíssimas para que a gente trabalhe essa realização, essa autorrealização e esse desapego. A gente ter essa sabedoria para entender como eu vou chegar ao meu desapego, como eu vou me desapegar e vou me realizar espiritualmente. E, nesse sentido, eu posso governar a minha vida com justiça e sabedoria e equilibrar as minhas responsabilidades materiais com a busca espiritual profunda. Equilibrar as nossas responsabilidades materiais
em busca da espiritualidade profunda. Em suma, não encontramos nenhuma citação védica que recomende que alguém renuncie suas obrigações e, em nome de falsa espiritualidade, viva à custa dos outros. Realmente não tem. Até hoje eu venho estudando 3 anos, vou no 4º ano, eu só escuto que é para desapegar, um dos temas de desapego e de autorrealização, transformação, que as escrituras são transformacionais, ou seja, elas trazem uma transformação na vida da gente. Não são informações materiais, são informações transcendentais, que transcendem. Arjuna disse, meu querido Krishna, Bhagavad Gita 18:73. Krishna, ó pessoa infalível, Deus é infalível, agora minha ilusão se foi. Por sua misericórdia, recuperei minha memória. Então, a nossa memória, a nossa consciência, só pode ser recuperada quando a gente conhece o infalível, que é Deus. Nós somos falíveis e Deus é o infalível. E aí a consciência de Deus, quanto mais eu ouço sobre Deus, quanto mais eu canto os santos nomes de Deus, quanto mais eu me lembro de Deus, mais eu vou buscar a consciência de Deus. Agora me sinto firme, não tenho dúvidas. Então, quando você conhece aquilo que precisa ser conhecido, que é o conhecimento acerca do absoluto, não existe mais nada aqui na Terra que você precisa conhecer. O resto é ilusão. Talvez pareça algo um pouco radical de se dizer, mas não é. É a verdade, é a nossa verdade do nosso eu superior em busca do eu supremo, saindo desse apego ao eu inferior, que é o corpo e as coisas materiais. Então, agora me sinto firme. Então, a firmeza vem do conhecimento. E não tenho dúvidas. Enquanto você tem dúvida, você precisa buscar o conhecimento. E estou preparado para agir segundo suas instruções. Krishna, Deus, eu estou preparada para agir segundo suas instruções. Quem diz isso a Deus? Poucos. Como Jesus diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. No caso de Arjuna, como da ciência da Bhagavad Gita, transformou sua visão sobre seu dharma de alma e como isso influencia as ações no campo da batalha material, ou batalha de Kurukshetra, que é a nossa batalha diária. Antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro comum, cheio de dúvidas e confusões. Parece com quem isso, minha gente? Comigo. Antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro comum, cheio de dúvidas e confusões mentais, presos a incertezas devido ao seu condicionamento material. Então, condicionamento material leva a dúvidas e confusões mentais. Ele não conseguia tomar decisões claras, a gente não toma decisões claras, a gente não sabe nem o que deve fazer, o que não deve fazer. No campo da batalha de Kurukshetra, foi preciso que Arjuna ouvisse os ensinamentos da Bhagavad Gita para se libertar das limitações, de suas limitações. Por exemplo, existe um cronograma que eu estou seguindo no vídeo anterior a esse. Esse é um serviço para o meu mestre espiritual, que é a leitura do livro Diálogo sobre o Dharma, Despertar da Consciência, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, que também é um excelente livro de autoconhecimento e autorrealização. Por quê? Porque ele fala de acordo com as escrituras. E a gente, quando está preso nessa plataforma dos sentimentos desequilibrados, que são inúmeros, nós não vamos tomar decisões claras, nós vamos continuar lutando, sem conhecimento. Por isso que a gente não chega a nenhum lugar. Mesmo depois das profundas transformações que ocorreram em seu interior, Arjuna continuou sendo um guerreiro, porém um guerreiro iluminado. É isso que nós precisamos ser, um guerreiro iluminado, e não um guerreiro que guerreia, perde a batalha, às vezes ganha ali e acolá e continua guerreando sem saber para onde vai. Até rimou. Ou seja, Krishna fala por mim, usando os meus sentidos, usando a minha fala, eu ofereço a minha inteligência, que não é minha, não existe eu e meu, existe Krishna em mim,
para que eu possa estar fazendo essa leitura. Aí você tira todo o mérito seu e coloca o mérito do todo completo, que é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Ou seja, criando uma nova perspectiva, quando eu estou iluminada, a Juna usou sua natureza de guerreiro de forma transcendental, usar a natureza de guerreiro de forma transcendental com sabedoria e discernimento. Gente, sabedoria e discernimento. Duas coisas, duas armas que destroem a ignorância. Sabedoria e discernimento. Assim, ele não só manteve sua essência, mas também superou suas antigas limitações. Quais são as nossas antigas limitações? Tudo aquilo que a gente tem dificuldade. Dificuldade para encontrar soluções. O mestre espiritual Srila Prabhupada nos diz a todos nós praticantes de Bhakti Yoga, a ciência da autorrealização em Deus, ciência da devoção. Problemas materiais, soluções espirituais. Problemas materiais, soluções espirituais. Problemas materiais, soluções espirituais. Yes, sim. Devemos trazer este exemplo de Arjuna para a nossa vida prática. A nossa verdadeira posição é a de servos. Servir. Você serve ao patrão, você serve ao animal, você serve ao pai, à mãe, à família, você serve a todo mundo e às vezes nem serve a você, vive servindo os outros. Então a vida aqui no mundo material é uma vida de serviço, só que a gente usa esse serviço de forma equivocada, porque o verdadeiro serviço é o serviço a Deus. A grande pergunta é, vamos lá, quem queremos servir? Olha só o que o meu mestre espiritual pergunta, quem queremos servir? Temos o livre-arbítrio de escolher entre servir diretamente a Deus ou influenciado pela sua energia ilusória maia, servir ao nosso falso ego. Quem você quer servir, a Deus ou ao seu falso ego? Se decida, porque não existe meio termo. Ou você serve a Deus ou você serve o seu falso ego. Jesus diz isso, ele fala dos dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Então, um é Deus e outro é o falso ego. Então, quem é você e a quem você está servindo? Quando escolhemos a segunda opção, permaneceremos servindo o nosso falso ego enredados no mundo material. Somente quando aceitamos servir a Deus é que nos colocamos em nossa condição normal e feliz. Gente, isso é muito importante. Somente quando decidimos servir a Deus é que nos colocamos na nossa posição normal e feliz. Qual é essa posição normal e feliz que a gente não talvez a gente nem saiba e a gente fique rodando em ciclo? Eu rio porque é uma coisa tão óbvia que a gente não percebe. E se a gente não percebe, é porque a gente não tem conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente não tem discernimento. Se a gente não sabe discernir, a gente vai errar e cair. Rimou de novo, Cristo em mim, falando por mim. Eu ofereço esse serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão, porque é algo muito nectário. Você aprender a servir a Deus. Você aprender a sair do falso ego e você entender que você tem que lutar contra a angústia, contra a depressão, contra o mau humor, contra o controle, contra o egoísmo, contra a raiva, contra o apego. Apego sempre aparece em quase todos os textos védicos. Apego, aparigraha, desapego. É igual a tartaruga. A tartaruga, quando ela vê um perigo, ela, pum, bota o pescocinho dela para dentro da carapaça. É assim que a gente tem que fazer. Porque a periga a cada esquina aqui nesse mundo material. Então, quando a gente não entende isso, a gente vai ficar rodando em círculos. E se a gente roda em círculos, a gente vai viver cheio de dúvidas e confusões, porque ninguém chega a nenhum lugar rodando em círculos. Eu não conheço ninguém que roda... Aliás, eu conheço um monte de gente que roda em círculos. Inclusive, eu rodava muito em círculos, atrás de pessoas, em círculos de pessoas, em círculos de coisas materiais, em círculos de coisas que o falso ego gosta, né, de se exibir, de ir para um bom restaurante. Na Cláudia Chandra, isso é errado? Não, não é errado, mas é desnecessário. Quando você pode viver uma vida simples com pensamento elevado. Sim, a gente aprende isso em Bhakti Yoga, a viver uma vida simples com pensamento elevado. Por quê? Porque isso vai vir acarretar em nós profundas transformações, como aconteceu com a Arjuna, porque a Arjuna escutou Krishna, 700 versos da Bhagavad Gita, 18 capítulos, inclusive o último capítulo é a perfeição da renúncia.
e renunciar e se autotransformar. Eu escutei isso numa aula de um mestre espiritual de Bhakti Yoga. Ele dizia na aula: renúncia é autotransformação. Quando você renuncia a coisas que não dão mais certo na sua vida, pessoas que não dão mais certo na sua vida, vícios que não dão mais certo na sua vida, divertimentos e viagens que não são mais necessários na sua vida, você se transforma. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui, lendo Diálogo sobre o Dharma e o Despertar da Consciência. No caso da Bhagavad Gita, no caso de Arjuna, como a Bhagavad Gita transformou sua visão sobre seu Dharma de alma, seu Dharma verdadeiro, o verdadeiro Dharma da alma, Sanatana Dharma, ou seja, o céu espiritual. E como isso influenciou nas suas ações no campo da batalha de Kurukshetra, que é a batalha que ele iria travar, e ele não queria lutar, e ele não queria lutar, e Krishna disse: você vai lutar sim, então lutem a sua batalha de Kurukshetra, mas com consciência de Deus. A consciência de Deus traz o discernimento, a sabedoria, e quando a gente tem sabedoria e discernimento, a gente tem uma vasta opção de resoluções, mas a verdadeira resolução é servir a Deus diretamente e deixar de servir ao seu falso ego. Com gratidão, encerro mais um dia. Gratidão.